sobre dark kitchens, né? Dark kitchens, que são aquelas cozinhas que não tem, aqueles restaurantes que não tem salão, né? São cozinhas que são criadas especialmente para delivery, né? Então é o que vem acontecendo. Já vinha acontecendo antes da pandemia, e com a pandemia isso só explodiu, né? É um investimento que, na maioria das vezes, você tem investimentos mais baixos, né, do que um restaurante com salão, garçom, atendimento de mesa e tudo mais. E por conta de pandemia, por causa de lockdown e distanciamento social e tudo mais, o Dark Kitchen virou realmente uma grande, uma coqueluche aí, né? Eu diria que está acontecendo muito. E por estar explodindo, né, isso se torna uma solução para alguns, mas também se torna problema para outros, né? Porque a gente tem um terreno abarrotado, né, de concorrência. Então vou falar um pouquinho sobre o custo-benefício, né, das Dark Kitchens, né? Que isso foi exatamente a pergunta que o Hugo me mandou aqui. Então vamos falar então um pouquinho sobre a parte boa, né, das Dark Kitchens, né? O que ela pode trazer de benefício para você, o que ela tem de vantagem, né, quando a gente está comparando aí com um restaurante de salão. A Dark Kitchen, ela não tem, como ela não tem salão e ela não precisa de visibilidade na rua, uma Dark Kitchen pode acontecer em qualquer lugar, né? Muita gente faz Dark Kitchens na própria cozinha de casa, o que às vezes é um bom começo, mas a boa parte dos empreendimentos acontecem às vezes em galpões, em lojas que ficam escondidas, né? Você não precisa comprar um ponto valioso, né? Quando você tem um restaurante de rua, você precisa estar num ponto de passagem, um ponto nobre, né? Ali onde as pessoas vão ter, você precisa de visibilidade. Quando você não tem, quando a sua visibilidade está apenas na internet, nos aplicativos, você não precisa de um ponto. Então essa é a grande vantagem. Então um ponto que você teoricamente de visibilidade você pagaria 6, 7 mil reais de aluguel, num ponto escondido, né, às vezes até um pouco isolado, numa ruazinha, onde você não teria tanta visibilidade assim, você vai pagar um terço, você vai pagar, em vez de 6 mil, você vai pagar 2 mil, 1.800. Então esse é o ponto de partida de uma Dark Kitchen, né? Isso barateia muito o fato de você não estar num ponto assim, de grande visibilidade. O segundo ponto, né, a segunda vantagem de uma Dark Kitchen é basicamente a sua operação. Você não tem salão. Quando você não tem salão, você não precisa comprar mobiliário para começar. Então, você não precisa fazer obra, né? Então você já começa a cortar custos, como obra, né? Obra de salão, normalmente é uma obra que acaba gastando mais dinheiro, né? Você tem decoração, estética, enfim, tem materiais mais caros. Então a obra você já elimina. Você elimina aí todo custo com maquinário de ar-condicionado, então mobiliário. Então assim, obra, maquinário de ar-condicionado, mobiliário, banheiros. Você não precisa criar banheiros para público. Então assim, existe muitos custos que você acaba cortando quando você abre uma Dark Kitchen. Na verdade, o que você tem quando você tem uma Dark Kitchen é uma cozinha, né? É um quadrado branco onde você vai criar ali dentro uma cozinha e uma portinha para despachar pedido. Então o teu custo de investimento despenca, o teu custo de ponto despenca. Então mais ou menos você vai gastar 1/4 do que você gastaria para abrir um restaurante. Então, usando números aleatórios aqui, mas dentro de uma realidade, você vai gastar 200 mil para abrir um ponto, né, num lugar badalado e tudo mais. Com 200 mil você abriria uma hamburgueria. Com 50 mil você consegue abrir uma Dark Kitchen. Então, para quem tem hoje uma verba limitada ali, e isso é o que mais tem acontecido hoje, né? Às vezes você vende um carro, você fala, poxa,
que tipo de negócio eu posso abrir com o carro que eu vendi? Uma Dark Kitchen. Então essa é a grande vantagem, né? Além dos custos, né, que são muito baixos e que viabiliza o projeto de muita gente. Então assim, você tem um custo não só de investimento, como um custo de operação, né? No momento que você não tem um salão com ar-condicionado ligado no verão, você tem um custo muito baixo de energia elétrica. Você tem muito corte, então a tua própria operação fica mais barata. Mas, como tudo na vida tem, tudo que tem ônus tem bônus, tudo que tem bônus tem ônus, então a gente vai falar agora sobre o lado ruim, né, de ter uma Dark Kitchen. O que não significa que seja um negócio ruim, pelo contrário, né? Pode ser um negócio muito bom. Pode ser, tem sido bom para muita gente, eu conheço muita gente que está fazendo muito dinheiro com Dark Kitchen. Mas a gente tem que entender que existe um lado ruim aí, né? Primeira delas, né, que é para mim uma das mais gritantes, assim, é a exposição. Você não tem exposição nenhuma. A tua exposição é praticamente zero, né? Quando você abre uma loja numa rua movimentada, você abre, bom, as pessoas que passam então vão começar a entrar, as pessoas vão começar a reparar que a casa está cheia, vai entrar mais gente. E vai começar a acontecer essa social, né? Essa bola de neve de um negócio, né? Se você tem um bom produto, vai dar tudo muito, a tendência a dar certo. Agora, quando você não tem essa vitrine, né? Você fica escondido, então assim, vai ficar à mercê dos aplicativos. E aí eu vou abrir um parênteses para falar um pouco sobre como resolver isso, né? A gente precisa falar um pouco sobre como aumentar a exposição num lugar que você não tem exposição alguma. Então a gente está falando basicamente de comunicação. Então numa Dark Kitchen você precisa ter uma comunicação extremamente acertada. Você precisa investir em patrocínios, né? Você precisa ter uma gestão de rede social muito boa, muito efetiva, né? Que converse com o público. Você tem que ajustar essa comunicação muito bem ajustada para poder aparecer, para poder dizer, bom, eu estou aqui, bom, aqui olha que lindo esse hambúrguer, né? Assim, você quer esse hambúrguer, então vai lá e entra no aplicativo e pede, mas você precisa estar online, você precisa estar mostrando a sua cara para o público, né? Porque ao contrário você vai ficar escondido lá. Então assim, é preciso. É claro que eu falei, você não vai gastar, né, com equipamentos, ar-condicionado, não vai gastar com mobiliário, mas você vai ter que gastar mais na comunicação do que você gastaria numa operação de salão. Então, mas isso não significa que é o mesmo dinheiro, tá? Eu não vou deixar de... É claro que a minha economia numa Dark Kitchen é maior, mas eu preciso dedicar mais dinheiro à comunicação do que num restaurante normal, de rua, né? Outra coisa é a perda da experiência. Quando as pessoas vão ao restaurante, elas estão procurando além da comida, né? Elas têm a experiência, elas vão porque é o social, é encontro com os amigos, é o encontro do casal, é uma comemoração, enfim, tem todo esse aparato, né, envolvido num restaurante. Já numa Dark Kitchen você não vai ter isso. Então, para isso, você vai ter que criar experiências, né, simplesmente porque você vai precisar encontrar esse diferencial, né? Você precisa criar experiências, né, porque no salão você dá essa experiência para o público. Já numa Dark Kitchen você não consegue dar essa experiência. Então você tem que, né, batalhar, entender como é que você pode oferecer essa experiência através de um delivery. E isso é muito legal, tem muitos bons exemplos no mercado. Hoje já se faz muito o do it yourself, né, que é você finalizar a comida em casa. Tem uns trabalhos muito legais assim, que agora eu não vou ter tempo, né, de falar sobre cada um deles, mas eu acho que passa muito pela experiência. Como você criar experiências para o cliente sem ter um salão, né, que tradicionalmente oferecia uma experiência.
Então, esse aí é um outro ônus, né, de você ter uma Dark Kitchen. Falei sobre os bônus, eu estou falando um pouco sobre os ônus. Então, é basicamente isso. E outra, com a pandemia, com a chegada com a explosão absurda das Dark Kitchens, com a explosão absurda dos deliveries, você está com o teu terreno de concorrência ficou quase desumano, né? Quando você abre uma loja, eu abri uma loja, uma lojinha de hambúrguer no meu bairro. No teu bairro tinha 3 hamburguerias, você chegou, você é a 4ª hamburgueria no teu bairro e beleza, vamos trabalhar aqui vamos fazer o meu diferencial. Só que quando você coloca um delivery de hambúrguer no iFood, você está concorrendo não com as 3, você está concorrendo com 40. Então, aí que você precisa fazer diferença. Aí é que você precisa dizer, eu estou aqui, eu faço diferente. E aqui a grande sacada de uma Dark Kitchen ou de um delivery que está acontecendo é você ir sem cansar buscar um diferencial. Então aí é buscar diferencial no produto, nos ingredientes que você faz, na forma de entrega. Então encontrar o diferencial numa Dark Kitchen vai fazer toda a diferença, porque você está concorrendo com muita gente, a concorrência é pesadíssima. Então diferencial, né, tentar buscar experiências, né, novas experiências, levar as experiências para o cliente, e aí tem que viajar mesmo, porque já foi feito muita coisa, tem que botar a cabeça para funcionar e criar novas experiências através do delivery. Criar novas experiências significa fazer o que as pessoas... como eu falei, quando a gente tem salão, a gente... ir ao restaurante é uma experiência, é muito mais do que comer um prato de comida. Então, quando você tira o salão de cena e coloca um delivery, você precisa entregar novas experiências. Uma nova experiência que já surgiu há algum tempo você faça você mesmo, né? Então você oferecer a experiência, né, do cliente finalizar a comida em casa. Isso é uma coisa interessante que já surgiu já no meio da pandemia e que está bombando. Isso foi uma forma de criar uma nova experiência para o cliente. Então isso aí já é uma nova experiência, né? É isso que a gente tem que pensar. Só que assim, dá para parar, fazer um brainstorm e ficar pensando ideias. Aí tem que colocar e tem que pensar, né? Porque muita coisa já está sendo feita.